Boa noite, irmãos. Graça e paz. Nós temos alguns estrangeiros em online aí, assistindo via mídia, o nosso querido Valtinho e a Daiane estão lá na Bahia. Fala oxente para eles, fala. Oxente. E estão lá na Bahia, estão ao vivo. Um abração aí para vocês. Depois, manda um queijo para mim. Obrigado. Amados, nós iniciamos ontem muito bem o mês da família com um casamento. Graças a Deus, como Deus presenteou a igreja no cronograma certinho, né? Primeiro sábado de maio, mês da família, já começou muito bem com a celebração de um casamento. Eu queria deixar uma pequena contribuição para a igreja sobre família e também sobre mãe. Comecei hoje pela manhã, lendo esse texto que está aí em Atos capítulo 12, os versos 11 e 12. Se converteram? Caso sério. Quem estava aqui de manhã, levanta a mão. Vocês viram uma tela diferente de manhã? Viram? Por quê? Essa é a original, de manhã era apócrifa. Eles mexeram lá, se arrependeram do pecado, pediram perdão e voltou a original, que essa era a tela que a gente tinha produzido, né? Diz assim o texto bíblico: então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então, só a introdução aqui para os irmãos que não estavam. Esse texto está num contexto de perseguição. Lá no primeiro capítulo, Jesus dá uma ordem que eles deveriam ser testemunhas tanto de Jerusalém, Judéia, até os confins da terra. Então a igreja passou por um momento assim de êxtase, de prazer, de alegria, um avivamento tremendo aconteceu ali em Atos, na descida do Espírito Santo sobre o povo de Deus, sobre os 120, e ministrou a palavra a Pedro junto com os 11. Isso é bem interessante, porque Pedro levanta os 11 junto com ele. Ele foi o porta-voz da ansiedade, do anseio, da voz também apostólica. Ele fica em pé e aí proclama a palavra de Deus. Você já tem 3.000 conversões. Lembra que Jesus disse que aquele que cresce nele iria fazer as obras maiores do que ele fez? Aqui está. Jesus nunca teve, entre aspas, 3.000 conversões. E é interessante que Jesus fala com profundo prazer, né? Quando a gente fala de alguém maior que a gente já fica meio, puxa vida, já pensou se o pastor Rony for ter um ministério melhor do que o meu? Olha a dor de cotovelo aí. Geralmente a gente gosta de estar no ápice. Jesus fala: e farão obras maiores do que as minhas, e fala sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema, com o maior prazer. E aqui está acontecendo. 3.000 almas. Depois acontece mais 5.000 almas. São 8.000 de uma hora para outra. O que acontece então é que a igreja que está vivendo aquele momento tão de êxtase, tão prazer, de uma comunhão intensa com Deus e com o povo de Deus, as pessoas iam se agregando pela palavra do Senhor e pelo estilo de vida tão contagiante que aquele povo vivia. E a ponto, inclusive, de vender as suas propriedades. Ninguém passava necessidade, porque de uma hora para outra você tem um grupo grande de pessoas que não voltaram à sua terra, ficaram em Jerusalém. E ficaram em Jerusalém, só que eles não tinham trabalho. O que acontece? Então a igreja foi solidária, começaram a vender, alguns venderam as suas propriedades e doaram os valores aos apóstolos, de maneira que ninguém passava necessidade naquela igreja. E a coisa estava linda, gostosa, uma comunhão intensa. Só que notem, irmãos, que a ordem era Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins e é tanto. Porque às vezes as pessoas falam assim: primeiro a igreja, depois sim, não, é tanto. Começou aqui, tem que continuar também em outras localidades. O evangelho tem que se espalhar. A função
a missão da igreja não é centrípeta, é centrífuga. Não é receber, mas é enviar. Não é força para dentro, é força para fora. E, no entanto, a igreja esqueceu disso. E Deus, então, permite ou promove uma perseguição. Capítulo 8 começa a perseguição. Porque eles estavam tendo agora uma doença chamada coinonite. Entende bem? Nós somos tão ruins que a gente pega uma bênção e transforma em coisa ruim. Nós somos pecadores. A igreja está vivendo comunhão, mas se esqueceu que não era só para viver uma comunhão gostosa ali, era para sair. E aí Deus promove a perseguição. Se você pegar Atos, vocês vão ver que por onde eles vão passando, eles vão pregando a palavra. Então, irmão, quando Deus permite certas situações na nossa vida, não é para você ficar abalado, desanimado, é porque Deus tem um propósito, além de moldar a sua vida, te abençoar como testemunha, aonde Deus vai te colocar. Você está doente, meu querido? Você tem que ser missionário no hospital. Não é para chegar, nossa, por que eu? Ô, meu irmão, todos nós sofreremos. Eu já disse para os irmãos, Senhor, por que eu? Uai, só você sofre? Só você padece? Só você fica doente? Você deveria dizer por que eu quando você está comendo uma picanha. Porque tanta gente passando fome, você está comendo uma picanha. Por que eu? Pois é, meu irmão, você deveria pensar por que eu quando você está comendo a picanha. Agora, o sofrimento é normal, natural a todos nós, e Deus não tem filhos mimados. Todos nós vamos passar por sofrimento. Agora, Deus permite, primeiro, para lapidar você, para você confiar nele, e ser bênção onde Deus te colocar. É muito mais interessante quando um enfermo compartilha com outro enfermo a respeito do Evangelho. Quando chega um saudável falando para alguém que está sofrendo, ele diz, você não sabe o que eu estou passando. Mas quando o enfermo, que está passando mais até, e começa a testemunhar, a pessoa ouve. Entende bem? Aqui acontece, a igreja está sendo perseguida por propósito de Deus, para não viver coinonite que acontece na igreja. Na igreja tem panelas, não tem nada errado em ter panelas, o problema é panela fechada. A igreja tem a panela das senhoras, dos adolescentes, dos jovens, não tem nada errado, o problema é panela fechada. Em vez de ser comunhão, se torna coinonite, porque a ideia é mais gente, não ficar o grupinho restrito. Como eu disse pela manhã, o projeto Casa de Oração, a ideia não é ficar em comunhão só, irmãos. Não é coinonite, é atingir outras pessoas, é convidar para a comunhão, é evangelização. Inclusive, até o projeto não era para ser tão grande como é. Ter 20, 30, não é nada disso não, irmãos. É grupo menor para alcançar outros. A ideia primeira já é essa, certo, pastor? Aí o irmão lá deturpou. Não, brincando. Mas a ideia é essa, para não ser coinonite. Nossa, está tão bom. Pois é, só para vocês? Isso, ao Evangelho. E acontece o fato de Deus ter livrado Pedro. Aí você pergunta, por que Deus permitiu que Tiago morresse, ou fosse assassinado, e livrasse Pedro? Por quê? Você sabe por quê, não? Sabe por quê? Porque Deus é soberano e ponto final, acabou, não tem resposta. Ele faz o que faz, como faz, para a honra e glória dele, amém ou não? É isso daí, irmão. Você não precisa ficar comparando, Tiago, não, cada um tem sua história e sua caminhada. Cada um tem sua história, você tem o seu jeito, sua maneira, e Deus tem um propósito na sua vida, do jeito que você é. Entende bem? Você não precisa imitar ninguém. É você, com o seu jeitão, sua maneira, seu modo, é o seu jeito. E você se encaixa perfeitamente no plano de Deus, no quebra-cabeça de Deus, você se encaixa. Se você for diferente do que você é, não vai encaixar. Deus tem um propósito para cada um de nós. Olha lá para o seu irmão e diga assim, meu irmão, Deus tem um propósito na sua vida, irmão. Deus tem algo para a sua vida. Entende bem? Se você tiver disposição, você vai caminhar nesse projeto de Deus, velho. Deus tem esse projeto e aqui você vê que Deus é soberano. Agora, nós somos injustos em relação a Tiago. Nós ouvimos pregação de Pedro, sobre Pedro, livramento de Deus. Deus vai te livrar, meu irmão. E aí, você já viu? A gente gosta de vitória, né? Desse jeito. Deus vai te livrar, meu irmão. Qual é a cadeia que você está experimentando, irmão? Deus vai te livrar de lá, Deus vai mandar um anjo. Você já viu? Mas e o coitado de Tiago? Não fala nada de Tiago, velho. Parece que o texto só tem o Pedro, que é
Foi livrado, mas não fala nada de um homem que foi martirizado, assassinado por Herodes. Então Deus é soberano. A segunda coisa, antes de falar propriamente do texto, é que Pedro, quando ele cai em si, diz o texto, ele caindo em si, porque a ideia parece que ele está sonhando. Não é verdade. Ele está como que tendo uma visão, e quando ele cai em si, como os mais antigos dizem, né? Quando cai a ficha, né? Isso é coisa antiga, né? Os antigos aí sabem. Cai a ficha. Lá do orelhão, né? Cai a ficha. Atendeu o telefone. Quando cai em si, ele vê que de fato aconteceu um livramento. Porque Pedro estava dormindo, havia 16 guardas guardando Pedro. Certo? E o anjo foi lá, pegou na mão de Pedro e passou pelos guardas, passou pela cadeia e saiu. Daqui a pouco Pedro cai em si, está na rua. Então Pedro estava tirando uma soneca. Pedro gosta de tirar uma soneca. Você pode pegar uns detalhes aí, você vai ver que Pedro gosta de tirar uma soneca, né? Eu acho que ele não dormiu no culto não, viu, irmão? Você que está começando a cochilar. Ele não dormiu no culto não, dormia em casa, né? Alguns irmãos falam que tem insônia. Claro, você dorme aqui na igreja, irmão. Chega em casa, não dá, não sei porquê. É óbvio. Você cochilou na hora que tinha que estar acordado. Eu gostei de ouvir um pastor. Ele disse assim, que ele chegou, irmão, meu irmão, hoje foi tão bom para mim, me senti tão em paz, porque quando eu cheguei aqui, eu vi o irmão estava dormindo antes da minha pregação, então a culpa não é minha. Entendeu? Aqui o irmão pede para ficar em pé. Ô Emerson, cadê o Emerson? Pede para o irmão ficar sentado. Você vai ver os irmãos cochilando. Vê que a culpa não é minha, não. Já começa a dormir antes da pregação. A verdade é que Pedro está tirando um cochilo e ele está pensando que ele está sonhando. Daqui a pouco é de fato. O Senhor tinha livrado Pedro e agora ele está livre. O que é que ele faz? Ele vai junto aos irmãos. Você já viu quando a gente conversa? E aí, irmão, por que você não faz? Porque eu trabalho, eu faço beber, tudo bem. Quando você tem folga, o que você faz com o seu tempo de folga? O que você faz? Pedro estava preso, podia ir encontrar com os irmãos, mas quando foi liberto, escolheu estar com os irmãos. Então, meu irmão, aprenda isso, ó, isso é bom para você, escuta isso. Invista na sua vida, aproveita as oportunidades que Deus te dá. Não negligencie oportunidade. Se você tem oportunidade de participar, não faça corpo mole, porque eu conheço gente assim, irmãos, eu conheço não poucos, conheço muita gente, que quando você fala em culto de oração, participação, ele tem tanto justificativo, mas foi futebolzinho, uma prainha. Ah, irmão, não tem tempo ruim não, só, nem frio, entende bem? Porque é espírito de mineiro quando vai para a praia. Diz que mineiro pode estar a foca com gripada, entendeu? O pinguim com pneumonia, ele chega lá, olha o sol, uai, o sol. A verdade é, irmãos, que quando você tem disposição, nada pode te impedir, o problema está no nosso coração. Então, as suas negligências, quem é prejudicado, claro, a igreja sofre, mas o maior prejudicado é você, porque o tempo passa. Eu conheço gente que fala, puxa, e essa é a frase, uma das frases mais tristes que existe. Poderia ter sido diferente. Poderia, mas você negligenciou. Então a nossa vida é construída de pequenas escolhas, não de grandes. Grandes escolhas acontecem quando você casa, não é verdade? São grandes escolhas. Mas a nossa vida é feita de pequenas escolhas, mas aí que está, nessas pequenas escolhas você vai formando o seu caráter, a sua vida e crescendo. Quando você negligencia, é você que é prejudicado, porque a vida passa. E oportunidade, quando se perde, às vezes você não tem mais, certo? Deus às vezes dá oportunidade, daqui a pouco já não começa a dar, você começa a perder e não tem mais oportunidade, né? Por isso a Bíblia diz para você aproveitar as oportunidades. Alguém disse que o Deus da oportunidade é o Deus Cronos. Alguém disse que esse Deus Cronos ele é meio punk. Ele tem cabelo na frente e é careca atrás. Certo, Robinho? Valeu. Certo, pastor Rony? Você não tem jeito. Então, cabelo na frente e careca atrás. Por quê? As oportunidades você tem que agarrar pela frente.
Depois que passa, meu querido, não tem jeito mais. Então aproveita. Pedro foi encontrar-se com os irmãos. E nós lemos esse texto. Ele foi encontrar-se com os irmãos aonde? Olha o texto. Na casa de Maria, mãe de João Marcos. E eu queria trabalhar essa frase. Já comecei pela manhã, então a gente vai correr um pouquinho. O que eu aprendo a respeito de Maria? Primeiro, eu aprendo que Maria era autêntica, mas não era arrogante. Porque tem gente que diz que é autêntico, mas é arrogante, é orgulhoso, é hermético, é fechado, é chato. Não, ela era autêntica no sentido de que as decisões que ela tomava era fruto dos valores que ela possuía, fruto da sua comunhão com o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Lembram que Atos diz que vendia as suas propriedades? Maria não vendeu as suas propriedades, a sua propriedade. Por que não? Com certeza ela contribuiu, mas ela não vendeu, porque Deus não colocou no coração dela vender a propriedade. Porque essa propriedade já tinha usada, segundo a tradição. Lembram quando Jesus encontra com os discípulos, de João capítulo 3 a 17, no cenáculo, é a casa de Maria, mãe de João Marcos. Depois, os 120 estão orando e o Espírito desce, eles estão no cenáculo, onde é? Na casa de Maria, mãe de João Marcos, que é esse local que eles estão reunidos. Certo? Então Maria, ela era autêntica. As decisões que ela tomava era fruto das suas convicções, não era porque o outro fazia. Porque a gente sabe como é que funciona, né? Nós somos movidos aí porque o outro faz e tal e tal. Claro que a gente aprende, obviamente, mas a minha decisão é a minha decisão se eu vou me envolver ou não. Algumas coisas são claras. Eu não devo perguntar para o Senhor se eu tenho que evangelizar. A Bíblia diz para eu fazer isso. Eu tenho que ser testemunha. A Bíblia não diz que eu não devo... Senhor, será que eu devo orar? Não. Você deve orar, porque a Bíblia ensina a orar sem cessar. Mas algumas práticas é Deus que precisa colocar no seu coração. Não há nenhum versículo bíblico que diz venderás a sua propriedade. Não tem isso. Nenhum versículo bíblico. Então é algo movido pelo Espírito de Deus que Maria não ouviu. Ela falou, não vou vender a minha propriedade. Ela é Maria, mas não era Maria que vai com as outras. Então, meu amado, você precisa ser autêntico. Você precisa viver à altura dos seus valores. Você precisa ter palavra. Você não pode ser Maria que vai com as outras. Você precisa ter opinião formada, valores inegociáveis. Segundo, essa mulher, ela era corajosa. Por quê? Porque está acontecendo a perseguição. Até perguntei para minha esposa se a gente estivesse lá, a gente ia abrir a nossa casa. Será que você abriria a sua casa? Eu acho que muita gente poderia, mas não abriu. Ela abriu a sua casa em meio à perseguição, porque ela não teve medo. Ou se teve medo, ela foi corajosa, não ficou paralisada por causa do medo, que é muito comum. Você deixa de fazer o que tem que fazer, fica paralisado por medo. Deus coloca um projeto na sua vida, meu irmão, vai firme. Se Deus é por nós, se Deus está conosco, meu querido, se Deus diz para você, vá firme. Há mais, não tenha mais não, meu querido. Deus é contigo, então vai firme. E ela, uma mulher corajosa, esse negócio, de sofrimento, de garra, de passar por tribulações, cria na gente têmpera, cria na gente cascadura, sem perder a ternura, né, que é uma frase de Che Guevara, né? Você ter cascadura sem perder a ternura, dá rap, não? Você ter cascadura, o que significa isso? Sofrimento para você ter têmpera. E nós precisamos de crentes com têmpera, verdade ou não é, irmão? Porque nós vivemos um tempo de muito mimimi.
Ai, não vou mais na igreja, porque o irmão falou comigo. Ah, vai caçar coquinho, irmão. Ah, vai, ô irmão. Ah, porque falou. Ah, vá, meu querido, cresce. Ah, porque o irmão, nem dá uma raiva. Como diz o mineiro, dá uma raiva. Mas dá uma raiva. Não, sério, irmãos, é uma tristeza de pastor de ficar trabalhando com crente velho por causa de mimimi. Entende bem? O pastor tem que estar preocupado aí para fora, crescer, mas fica lidando com mimimi de crente velho. Parece olhando assim, são crentes velhos de sumô, brigando com o outro. Você falou. Eu não falei. Tristeza, irmão. A perseguição promove têmpera. Você vai perguntar para Maria se ela estava preocupada com o bibi. Irmão, eu estou na minha perseguição. A minha vida está em risco. Você vai preocupar com tique-tique-tique? Com mimimi? Irmão, você é assim, cresce, irmão. Cresce. Você é discípulo de Jesus, olha. Você foi chamado para caminhar em meio a sofrimento e dificuldades. Cresce. Lá que você moleque, lá que você moleca. Cresce. Eu tenho um pastor lá em Minas Gerais que ele diz assim: eu não vou atrás de crente vagabundo, Deus cuida deles, eu vou atrás de gente que quer servir. Porque de fato, irmão, você é briguinha, parece um monte de criancinha. Não vou mais, porque, você falou, crescer, cresce, amadurece. Você já tem tempo de sofrer por causas dignas, de enfrentar o diabo de frente. Não é ficar briguinha de menininho, o diabo fica sorrindo com essas besteiras de igreja. A nossa luta não é contra carne e sangue, meu amado. Agora um fica brigando com o outro, fica de biquinho, outro de mal de você. Cresce. Maria não tinha tempo para isso, está em meia perseguição. Seria interessante, irmãos, a gente conversar com gente que passa por isso e perguntar: e aí? Você está de mal do irmão? Você vai tomar um cocão, irmão. Alguém está sendo perseguido, está com marca, cicatriz. E fica essas coisas de criancice, de meninice, meu querido, um novo convertido a gente até permite, mas depois de um tempo de caminhada, cresce. Cresce, Deus chamou para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Cresce, perdoa, caminha, vai para cima, cresce. A vida passa, você está passando, você está envelhecendo. E ainda continua agindo como criancinha. Cresce. Cresce, meu irmão. Maria demonstra coragem diante do medo. Ela foi perseverante diante das dificuldades, do medo, da perseguição. Ela deixou a sua casa aberta. Porque quem teme a Deus não teme mais ninguém. Amém ou não? Olha para o teu irmão aqui. Quem teme a Deus não teme mais ninguém. Entende bem, irmão? O medo não pode te paralisar, meu querido. Vai para cima. Eu não sei falar. Você está falando comigo que não sabe falar? Você está falando, homem. Eu não sei falar. Um homem de 80 anos lá no Velho Testamento disse que não sabia falar. Converse. Coragem. Também, amados, pessoal, eu vou dar um cocão no 6 aí. Terceira lição. Isso, obrigado. Terceira lição. Terceira lição. Eita aí. Terceira. Não estou nem mexendo aqui, ó. Olha lá. Tem vida própria, Iá. Não, interessante que meu apelido, quando criança, era Iá. Então eu sou Iá antes da Iá. Iá. Outra lição que nós aprendemos dessa irmã é a generosidade. Ela foi generosa. Ela dispôs o que possuía para abençoar os irmãos. Essa é a sinfonia de doar. Ela era maestra nisso, de doar. Aqui está uma mulher que doou o seu tempo, doou sua casa, doou a estrutura. Ela é uma mulher rica, lá está o servo, lá está o escravo,
na verdade, uma escrava chamada Rode, que vai atender Pedro lá na porta. Ela foi generosa. E pela manhã eu comentei sobre isso. Quer dizer, toda a criação demonstra a generosidade do coração de Deus. O sol é glorioso por quê? Porque distribui luz. A lua, da mesma forma, admirada porque reflete fielmente o que recebe. A terra é excelente porque produz e nutre. Toda a criação é doação. Deus é assim. O único que destoa disso tudo é o homem. Mesquinho, egoísta, etc. Espero que você, crente convertido, seja generoso como é Deus. Amém ou não? Deus é um Deus generoso. Deus não tem dificuldade de nos dar, doar, de entregar. Assim é Deus, assim tem que ser os filhos de Deus. E uma sabedoria nesse negócio aqui é porque o que é seu é aquilo que você doa. Entendeu, irmão? O que te pertence é aquilo que você doa, o que você vai reter fica. Você não vai levar nada desse mundo. Mas quando você doa, investindo na obra de Deus, quer ser o seu tempo, quer ser o seu talento, quer ser as suas habilidades, quer ser os seus recursos, quer ser a sua casa, quando você consagra isso ao Senhor, isso você está juntando tesouros lá nos céus, onde a traça não corrói, que naquele tempo boa parte da riqueza estava em tecidos de seda, onde também os ladrões não roubam, onde a ferrugem não corrói, são tesouros eternos. Tudo que eu dou para a glória de Deus tem um valor eterno, e isso fica. O que eu retenho, aliás, isso vai para toda a eternidade. O que eu retenho vai ficar, não vai levar nada, nada. Você sabe essa casa bonita que você tem? Se você não usar para abençoar outros, vai ficar a sua casa, acabou. Aquilo que você tem, que você não usa para a honra e glória de Deus, você retém para você, vai ficar. Fica. E aí vai para os seus filhos. E você que lutou tanto, né? E os filhos já não tem esse, né? Já não é a mesma coisa, não é? Já reparou? Você luta porque você comprou de certo, o filho ganha. E aí ganhou, meu querido, já não é a mesma coisa. Porque ganhou, não pagou nada, não criou calo, não suou, não sangrou. Agora, quando você investe no reino, isso é bênção. Eu soube de um prefeito norte-americano. Era um homem muito simples, um homem crente, mas é interessante que ele poderia viver uma vida em termos de bens, de aproveitar o que possuía, porque ele tinha uma certa situação financeira boa. Mas ele vivia uma situação de muita simplicidade. A casa dele era simples, o carro era simples, e achava que ele era um homem muito avarento, porque ele recebia o dinheiro e colocava no banco, porque ele, na verdade, era mesquinho, avarento. Não era nada disso. Quando ele faleceu, descobriram que ele vivia na simplicidade, porque ele sustentava 3 famílias de missionários. Sustentava decentemente. Isso é generosidade. É quando você faz para a honra e glória de Deus sem esperar retorno. Você abençoa. E a Bíblia diz que o generoso prosperará. É Deus quem diz, está em Provérbios. Deus honra aquele que é generoso. O generoso nunca passará dificuldades, porque Deus há de abençoar a alma generosa. Está em Provérbios 11, 25. A pessoa generosa prosperará. Quem dá de beber terá sua sede saciada. Interessante, né? Quando você, em vez de beber a água, você dá a água, Deus sacia a tua sede. Entende bem? Às vezes a gente está sedento por quê? Você não é generoso. Generoso. Deus abençoa o generoso. Também, lembrando da generosidade aqui, olha, Deus te deu a habilidade, irmão, é para você ser generoso, usar isso para abençoar pessoas. Não é só para ganhar dinheiro. Entende bem? A tua profissão, aquilo que você faz, seja bênção para abençoar outros. Não é só para ganhar dinheiro. Não é só para ter dinheiro. Não. Você é nutricionista.
fisioterapeuta, sei lá qual a sua profissão, usa isso para abençoar outros. Usa a tua função para ser bênção na vida dos outros. Deus tem te enriquecido com habilidades. Deus te deu uma esposa abençoada, reparte. Permita que ela seja bênção na vida de outros. O teu marido é um homem que Deus dotou? Oh, irmã, não seja obstáculo, deixa ele servir. Porque tem mulher que atrapalha, hein? Assim como homens também. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua. Tem mulher que atrapalha. Em vez de facilitar, ele cria problema, dificuldades, para que seu marido não sirva. O seu marido é propriedade do Senhor, não é sua propriedade. A sua mulher não é propriedade sua, é do Senhor. Permita que ela ou ele sirva ao Senhor. Isso é generosidade. Estou dizendo isso porque eu aprendi isso aqui na igreja. Em uma das comemorações passadas, o irmão Tiago Sabino, ele disse assim para a Dona Sandra: Dona Sandra e filhos, muito obrigado, porque vocês permitiram repartir o pastor Atílio conosco. Eu fiquei tão lisonjeado. Puxa, repartido, será que eu sou alguma coisa? Mas é interessante isso, em vez de dificultar, seja generoso, abençoa, facilita, deixa. E olha, deixa eu dizer para você, sua mulher servindo a Deus vai ser a melhor esposa que existe. Seu marido servindo a Deus vai ser o melhor marido que você tem. Se seu filho servir a Deus, glória a Deus, é o melhor filho que você vai ter. A alma generosa, de fato, ela prospera. Mas também, isso eu já falei de manhã, repetindo para os irmãos, hospitalidade sem o peso da murmuração, porque ela recebeu os irmãos em sua casa, isso é hospitalidade. Hospitalidade não tem nada a ver com mobília, viu, paulistano? Porque paulistano é assim. O que vão pensar de mim chegando na minha casa e ver o sofá daquele jeito? O que vão pensar de mim se chegar em casa e ver que a parede está tão bem pintada? Não, tem nada a ver, é questão de coração. Hospitalidade é questão de coração, não tem nada a ver com mobília. Eu já expliquei isso para os irmãos, só repetindo essa ilustração que marcou muito meu coração, que aconteceu comigo. Eu estudava em Peniel, no final de semana a gente fazia um trabalho de evangelização nas fazendas e chegamos em uma casa muito simples, terra batida, não havia, era uma palhoça, enfim, e tinha uma senhorinha baixinha que estava bordando, começamos a falar de Jesus, ela começou a ouvir atentamente: vocês querem um café? Falaram: sim, nós queremos. Não dizer uns café bem friozinho, café geladinho e tal, e o meu veio com a mosca. Privilegiado, não chantilly. Veio com a mosca, eu tirei a mosca e bebi o café. Não, eu estava em uma escola missionária. Entende bem, irmão? Missionário não pode ter guim. Não pode ter pode ser. Ele vai enfrentar isso e muito mais. Então eu tirei. Eu não tenho dificuldade com esse negócio, não. Não tenho dificuldade. Não tenho nenhum problema com isso. Tirei a mosca e bebi o café. Teve um irmão que teve uma experiência diferente. É que ele foi fazer a visita, a senhora ofereceu um café, e de fato o café era quentinho, só que ele bebeu, não gostou. Ele disfarçou aí, ficou a alça na mão dele, a xícara saiu. Como é que se explica um negócio desse? Chama disciplina de Deus, irmão. Quando você desobedece, vergonha. Como é que você vai explicar de maneira verdadeira para a senhora que você não gostou do café e jogou fora? Mico. Paga mico sim, passa vergonha sim, é isso daí. Desobedece, quebra a cara. Mas naquela casinha daquela senhora, do cafezinho com a mosquinha, eu me senti melhor do que depois, tempos depois, nós fomos fazer um trabalho, era membro da Igreja Batista da Penha, da juventude, a gente estava numa reunião na casa de um homem rico. Ele tinha duas casas, uma mansão e uma casa de jogos. Tinha piscina, jogos que o senhor pode imaginar, havia naquela casa de jogos. Mas eu me senti tão mal, e os irmãos também, por onde a gente ia, ele ia atrás desconfiado que a gente ia pegar alguma coisa. Lá na palhocinha, no cafezinho com mosca,
me senti muito mais acolhido do que na mansão. Porque hospitalidade é questão de coração. Entende bem, irmão? Então, esse mês é o mês de convidar. Eu vou convidar. A minha casa não tem nada a ver com a casa, é questão de coração, irmão. É questão de coração. Você acha que eu não vou fazer relatório da sua casa? Você viu? Está pintada. Vou colocar na mídia. Vou colocar no Instagram. Não está pintada. A geladeira. E nem funciona. Olha o barulho. Não tem nada a ver com isso. É questão de coração. Coração. A Bíblia diz para você praticar a hospitalidade sem murmuração. Isso está lá em Pedro, né? E Pedro sabia muito bem porque a esposa, ele era casado, então ele sabe como funciona, né? Acho que até a experiência dele. Porque alguém chega na sua casa em um horário não previsto aí pela esposa, daqui a pouco ele fala, que prazer, que bom estar com saudade de você. Esse negócio de saudade, irmão, mede as suas palavras. Porque, irmão, é um membro da igreja, pastor aqui na igreja, a irmã mora lá na esquina, ela demora para vir aqui, quando vem na igreja, aqui, pastor, que saudade, vai caçar coquinho, eu estou aqui, uai, você mora ali do lado, que saudade. Não, sério, gente, são falas que não tem nada a ver, eu estou aqui, ela mora ali, que saudade, você está saudade de vir aqui, né, constantemente, inclusive, porque na verdade uma saudade não mata, ela só estimula, né, quando você vai embora, continua a mesma coisa, né. A verdade é, irmãos, que a gente tem que receber os irmãos, mas sem murmuração, né? A esposa chama lá no cantinho, irmão, que alegria você aqui. Ô benzinho, vem aqui, deixa eu falar com você. Irmão, você quando ir hoje? Segunda-feira. Porque segunda-feira não tem produção, verdade, né? A gente produz no domingo, né? Você quer saber como as irmãs de fato são na realidade, vai na segunda. Passou a meia-noite do domingo. A verdade é, irmãos, que hospitalidade sem murmuração, o que a irmã Maria praticou. Isso eu falei de manhã, agora o sermão da noite. Ela foi facilitadora, assim eu dizia, da conveniência. Isso é, ela não foi parceira de aquilo que é errado, porque existem facilitações para coisas iníquas, para pecado, não é isso? Ela facilitou a bênção na sua casa. Pedro chegou na sua casa. Pedro é apóstolo. Hoje, claro, olhando aqui, a gente sabe que Pedro é apóstolo. Pedro, mas ela lá na hora não sabia que Pedro teria essa dimensão que tem na história. Ela facilitou inclusive para que seu filho conhecesse a Jesus Cristo, porque Pedro é o pai na fé de João Marcos, entende bem? Ela facilitou para que seu filho conhecesse ao Senhor, facilitadora. Eu conheço muita gente que dificulta. O filho não crê porque a própria mãe cria obstáculos, os próprios pais criam problemas. Não só em relação a criar obstáculo, mas dão um mau testemunho dentro de casa. Aquilo que se fala na igreja é uma coisa que se fala em casa. O filho está aprendendo como funciona você lá na sua casa. Aqui da igreja, pastor Rony é uma bênção, o Wesley é uma bênção, os diáconos, nossa, que beleza, mas chega em casa, na hora do almoço, começa a comer pastor Rony ao molho pardo. Você viu só a palavra do pastor? Nossa, não é, você vê? E o filho está ouvindo. Você falou que o pastor é bênção aqui dentro, mas em casa, o filho está vendo como é que funciona. Ele está aprendendo com você. Olha o obstáculo aí. Você viu Wesley? Aí já muda, não é pastor Rony ao molho pardo. É o Wesley ao molho de porco. É ruim, né? Tutu de feijão. Você viu? Nossa, você viu, né? E o filho está ouvindo.
Isso é obstáculo. Quando o filho não crê, é porque ele aprendeu como é que funciona a hipocrisia. Uma coisa é aqui, outra coisa é dentro de casa. É aquilo que é falado em casa, sem nenhum cuidado e respeito. Se há dificuldade, converse com o pastor, ore com ele, ore por ele, mas não fica falando nas esquinas da vida. Eu gostei do irmão em Sete Lagoas, irmão Joseildo. Irmãozinho chegou na casa dela, ela foi receber no portão, ela começou, tal, não, mas o pastor, irmão, se você veio falar mal do meu pastor aqui, você não vai entrar na minha casa, não. Você veio falar do meu pastor aqui? De jeito nenhum. Não, abre, recebe em casa, e agrega mais algumas dificuldades e problemas. Claro, irmãos, eu estou em evidência, eu sou pastor, as minhas fraquezas são claras. E se você chegar para mim, eu conto para você outros que você nem sabe, nem conhece, são piores ainda. Então, se for olhar para isso, irmãos, olha que coisa horrorosa, tem que orar por mim. E se tiver algo, venha conversar, estou aberto para aprendizado. Sempre, sempre ouvir atentamente a sua contribuição. Então, ela era facilitadora, ela facilitou a influência do homem de Deus na casa dela. Pedro esteve na casa de Maria muitas vezes, seu filho se converteu. Você já pensou que bem? Então os irmãos têm tido o privilégio de ter a minha casa de oração, irmão, você está sendo abençoado, seus filhos estão sendo influenciados, abençoados, está aprendendo com você, que a casa não é só simplesmente para o descanso, para a regalia, o prazer próprio, claro, tudo isso, mas também é um instrumento para abençoar outras pessoas, facilitando a possibilidade dos filhos da família ser abençoados pelo Senhor. Mas também, Maria foi acolhedora sem o cerco da invasão. Isso é, ela tinha um equilíbrio que, precioso, que é a capacidade de oferecer abrigo, calor e receptividade, sem ultrapassar os limites da individualidade alheia, é acolher, sem quebrar ou impor o seu desejo sobre o outro, mas simplesmente acolher, facilitando a possibilidade de crescimento, de ser bênção. E aqui é interessante, irmãos, porque o filho dela foi na primeira viagem missionária. Foi Paulo, Barnabé e João Marcos, lá no capítulo 3 de Atos. Com certeza a mãe ficou profundamente feliz. Já pensou? Meu filho pregando a palavra de Deus. Com certeza ele estava orando para acontecer isso. Mas lá na viagem, nós não sabemos qual foi a dificuldade, mas houve perseguições. João Marcos era filho único. A situação dessa família é uma situação de prosperidade. O campo missionário, principalmente ali, era uma aventura do desconhecido. Era tudo novo. E veio problemas de dificuldade, João Marcos não tinha maturidade, casca para suportar, ele voltou. Para onde ele foi? Para a sua casa. E ele foi acolhido por sua mãe. E quando eles voltaram da primeira viagem missionária, Barnabé procurou João Marcos. Onde ele estava? Na casa de sua mãe. E ali, por ser acolhido por sua mãe, com certeza Maria deve ter intercedido pelo seu filho, orado com ele e por ele. Barnabé, que era o homem da exortação, do consolo, foi restaurar João Marcos. E João Marcos é restaurado e vai para uma viagem missionária. Claro que Paulo não aceita mais João Marcos com ele. Mas ali, por causa da encrenca, você tem duas frentes missionárias, né? Paulo e Silas e Barnabé e João Marcos. Né? Deus mesmo transforma coisa ruim em coisa boa. Né? Foram para locais diferentes proclamando a palavra. Mas notem, irmãos, essa questão de ser acolhedor. E até interessante essa questão da hospitalidade, até porque a palavra hospital vem de hospitalidade.
é acolher para restaurar, é acolher para sarar. Entende bem? É acolher para abençoar. E aqui nós temos algumas bênçãos que Maria colheu e com certeza você colherá, porque o Deus que abençoou Maria, abençoa todos aqueles que agem como Maria. A questão não é Maria, a questão é Deus. O foco é Ele quem faz isso. É Ele quem abençoa dessa forma. A primeira bênção é essa, porque a maior honra da vida cristã é essa, ser o instrumento pela qual a graça de Deus toca o coração de outra pessoa. A maior bênção é essa, você ser bênção na vida do outro. Ser tu uma bênção. Olha para o teu irmão e diga assim, ser tu uma bênção. Essa ordem dada a Abraão é uma ordem dada a todo filho de Abraão. Pergunta para o teu irmão, você é filho de Abraão? Aí o teu irmão vai falar, não, eu sou filho de João. Aí o outro fala, não, Manel é meu pai. O outro é Raimundo. Não. Pela fé, todos nós somos filhos de Abraão. Todos nós. Então, o que Deus falou a Abraão está dizendo para todos aqueles que creem em Cristo, que são filhos da fé de Abraão, ser tu uma bênção. Deus ordena que você seja bênção. E o Deus que ordena que você seja bênção, Ele é tão poderoso que pode transformar você em bênção, porque você é gente ruim. Verdade ou não é? Nós somos egoístas, irmãos. Nós somos orgulhosos. Em nós não habita bem algum, e Deus é tão poderoso que pode transformar a gente como a gente para ser bênção na vida dos outros. E eu fico tão impressionado quando alguém diz, pastor, o senhor é uma bênção. Eu fico até, isso é mentira. Mas eu sei que é Deus que faz isso, não sou eu. Entende bem? Porque o que Deus falou a Abraão é para você, meu irmão. Ser tu uma bênção. Deus te vocacionou para você ser bênção. Deus te salvou para você ser bênção. Você não tem que ser motivo de preocupação, você não tem que ser motivo de oração, dizendo, irmão, Deus tem misericórdia dele, porque ele é rebelde, ele é murmurento, ele é chato. Não, você foi vocacionado para ser bênção. E Maria, ela foi essa bênção. Ela foi essa bênção. Maria não era pregadora. Aqui não diz nenhuma palavra de Maria pregando. Não fala nenhuma palavra sobre Maria cantando. Não fala nada disso sobre Maria, aquelas coisas que na igreja a gente atribui um certo valor, né? Pregação, ensino, cantar, não tem nada disso Maria. Maria foi simplesmente Maria. Ela foi que foi e usou o que Deus colocou em suas mãos para abençoar a igreja e ser bênção na vida da igreja. E aí você tem uma mulher que viveu o que Deus ordenou, ser tu uma bênção. Olha para o teu irmão e diga de novo, ser tu uma bênção, irmão. Ser tu uma bênção. Se você não tem sido bênção, a partir de hoje, toma posse dessa palavra. Toma posse da palavra. O Deus que te ordena ser bênção, Ele é poderoso para transformar você, com tantas dificuldades que você tem, em ser bênção. É só Ele que pode fazer isso. Ser tu uma bênção. A segunda lição, irmãos, a segunda bênção que Maria colheu, é que a casa de Maria se tornou casa de... Lembra que Jesus disse que a minha casa será chamada casa de... A minha casa, ela dançou, né? Não vou sair para cá, levanta isso, vou fazer exercício aí. Estou te ajudando a perder peso. Se a casa de Maria era a reunião onde a igreja se unia para orar, se tornou a casa de... E quando a casa de oração, é a casa de... Porque Jesus diz que a minha casa será casa de... Será chamada casa de oração. Olha que privilégio. Sua casa, meu irmão, que você tem aberto aí para os irmãos se reunir, aquela casa, sua casa é a casa de Jesus, meu irmão. Olha que honra. A sua casa é casa de Jesus. A honra maior que essa. Tem gente que usa a casa para o funk, para o pagode, para as drogas, para a bebedeira, para a briga. Você já viu? O pancadão. Entendeu?
Você já viu como é que funciona? E você, quando você permite, é você quem permite e deixa. Que a sua casa é casa de oração, a sua casa é casa de Jesus. É o melhor e maior propósito para a sua casa. A sua casa ser casa de Jesus. Que honra, hein? Hã? Você já viu alguns que dizem, olha, quem esteve... Você viu, rapaz? Você sabe quem esteve em casa? Não, sério. E aí começa a falar de um figurão que esteve na casa dele. A gente tem o privilégio de receber Jesus na nossa casa. Não existe maior honra do que essa. E Maria teve esse privilégio, porque a casa dela se tornou casa de Jesus. E notem, por quê? Porque ali havia intensa oração em favor de Pedro, capítulo 12, verso 5. A igreja orava a Deus. A igreja estava se reunida ali, não simplesmente para a comunhão, mas para a intercessão. E havia uma intensidade na oração. Agora, aquela igreja é mesmo que a nossa hoje, está em certo aspecto. Tem as mesmas dificuldades. Porque Pedro foi liberto. E ele bate na porta. Aí uma mocinha chamada Rod vai lá, que era a escrava, ela abre e vê que é Pedro, e fecha a porta. Ela fica tão espantada, fecha a porta e vai, Pedro aí fora. E aí alguém diz, você está louca? Pedro está preso. Ele estava orando. Entende? Aí o mais espiritual diz, não é Pedro, é o anjo dele. E Pedro está lá. E chegaram lá, viram que era Pedro. E ficaram, mas ele estava orando. Eu não sei se ele estava orando, dizendo, Senhor, tem misericórdia de Pedro, que ele vai morrer. Ou talvez estava orando, Senhor, liberta Pedro. E quando Pedro é liberto, eles não acreditam. É como a gente, né? Não pode ser. Você não estava orando? Não pode ser, mas você não estava orando? Pois é. A casa de Maria se torna a casa do milagre. Olha que coisa linda. Quando Maria estava abrindo o seu lar, ela não sabia disso. Entende bem, irmãos? Porque Deus tem surpresas para você quando você obedece. O nosso Deus é um Deus vivo, amém ou não? Tem gente viva aí ou não? O nosso Deus é um Deus? Significa que Ele age. Quando você obedece, Ele te surpreende. E Maria não sabia nada disso, ela simplesmente fez a parte dela. Mas Deus, Ele é poderoso para promover milagres. E aqui está Pedro, o milagre vivo, testemunhando o que tinha acontecido. Está no relato bíblico, está aqui, registrado na casa de Maria. A casa de Maria se tornou a casa do milagre. Casa do milagre. Eles estavam orando e Deus libertou Pedro de maneira surpreendente. Você já pensou Pedro testemunhando? E aquelas pessoas ouvindo o milagre ali vivo, o que Deus fez. Você já pensou o impacto naqueles irmãos? Já pensou aqueles irmãos saindo e divulgando o que Deus tinha feito? Mas a partir do quê? No coração de uma mulher que abriu seu coração para servir a Deus com aquilo que era e possuía. A casa se transformou em casa do milagre. Olha aí outra bênção. Da casa de Maria saiu um homem de Deus. João Marcos. Maria é conhecida por causa do seu filho. Maria se tornou conhecida por causa do seu filho, que é fruto do seu lar, do seu empenho, da sua oração, da sua consagração. Maria é abençoada em ver aquele que foi gerado por ela ser um homem de Deus. Não existe maior presente para uma mãe de ter um filho consagrado ao Senhor. Não existe maior honra do que essa. Seu filho não é, ore por isso, consagre sua vida, porque Deus não deu filho para você para ser um perdido, ser um arruinado, ser um derrotado, ir para o inferno. Deus te deu um filho para ser bênção. Que é sempre minha esposa falar isso para os meus filhos, constantemente.
Quando a reunião, minha esposa diz, quando orei para que Deus que me desse um filho, não me desse um filho para ser perdido, mas para que fosse alguém nas mãos de Deus. Da casa de Maria, sai um homem de Deus, que escreve o Evangelho. O primeiro Evangelho a ser escrito é o de Marcos, que é esse menino aqui, João Marcos, que ele é amanuense de Pedro, é Pedro quem fala o Evangelho e Marcos escreve. Nós conhecemos, quando abrimos a Bíblia, nós lemos Mateus e Marcos. Quantas pregações você ouviu no Evangelho de Marcos? Quantas palavras você ouviu no Evangelho de Marcos? Como nós somos abençoados por esse Evangelho, porque Deus usou uma mãe que gerou um filho para ser homem de Deus. Do lar de Maria saiu um homem de Deus. Não há maior bênção na vida de uma mãe do que ter um filho, uma filha, alguém que esteja envolvidíssimo com Deus. Não há maior. Eu lembro de uma senhora muito triste. O pastor foi visitá-la, conversar com ela. Foi fazer uma visita e ela começou a falar da caminhada dela, que ela estava muito triste, porque ela não tinha frutificado tanto. A vida dela tinha sido muito difícil, mas ela poderia ter sido mais fiel, ter uma vida mais santa para Deus e tal, e assim com uma certa tristeza. E o pastor começou a conversar com ela e perguntou: escuta, e o seu filho? Falou do mais velho. Meu filho está bem, ele é um pastor. E aquela sua filha? Está muito bem, ela é esposa de um missionário. E todos os filhos que aquela mulher gerou estavam envolvidos com Deus e com a obra de Deus. Aí o pastor falou: minha irmã teve ministério de ser mãe, coisa bênção. Olha que você contribuiu para que tanta gente conhecesse a graça de Deus por meio dos seus filhos. Não existe maior bênção do que essa. No Dia das Mães, está chegando aí. Mãe, coloque seu coração diante de Deus para que seus filhos sejam salvos, sejam homens de Deus, envolvidos com o Senhor. Se não é, Deus é poderoso para mudar a vida de qualquer um. Entende bem? Não desanime, continue intercedendo. Não desanime, continua. Deus é poderoso para mudar toda e qualquer pessoa e qualquer história. Ele é poderoso para isso. Hudson Taylor, missionário na China, entregou seu coração ao Senhor, porque a sua mãe estava intercedendo justamente por ele. E ele acabou sendo um homem conhecidíssimo da história. A gente não sabe, eu não sei o nome da mãe, mas eu sei de Hudson Taylor, mas ele teve uma mãe que servia ao Senhor. Na história você tem inúmeros exemplos, como por exemplo João Crisóstomo. O que significa Crisóstomo? Boca de ouro. João Boca de Ouro. Por quê? Porque aquele homem tinha uma riqueza nas suas palavras, nas suas pregações, que marcou a história. João Boca de Ouro. Por que João Boca de Ouro se tornou esse homem tão importante e relevante, um homem de Deus? Porque uma mãe resolveu, se tornou viúva cedo, ela falou: eu não vou casar, eu vou dedicar a minha vida ao meu filho. E o João se tornou boca de ouro. Não há maior presente do que esse. Mãe, do seu ventre você gerar um filho, homem de Deus. Mas também, amados, Deus honra Deus honra, a quem honra a Deus é honrado por ele. Entende bem? Quem honra a Deus é honrado por ele. Olha que coisa. Você já tinha ouvido a respeito de Maria? Levante a mão. Hoje você está ouvindo, certo? Eu falei de manhã também. E quem sabe em tantos lugares. Quanto tempo depois? Mais 2000 anos depois. Olha Maria sendo lembrada. Quanta gente no passado fez obras faraônicas, que diziam aí na década de 70, faraônicas para serem reconhecidos pelos homens.
E às vezes você nem... Você sabe o nome desse viaduto aqui? Tem o nome de Cunha Bueno. Sabe quem é? Você sabe quem foi Saturnino Pereira? Você sabe quem foi José Pinheiros Borges, que é a Radial Leste? Eu sei, porque eu estudei com ele. Ele era cristão, era um senhorzinho, eu tive a oportunidade de fazer viagens com ele. Ele faleceu, o filho dele entrou numa luta e colocou o nome da Radial Leste, o nome do pai. Era um cristão. Mas você já viu os homens preocupados? Na rua da sua casa tem lá o nome, você sabe qual o nome quem é? Raposo Tavares, bom, a gente sabe, né? Mas tem alguns homens aí que a gente nem sabe. Os homens se preocupam em dar, mas existe uma honra maior, é quando você honra a Deus. Sabe por quê? Os homens podem se esquecer, mas Deus não se esquece. Amém ou não? Um dia nós estaremos diante do Senhor. Amados. O dia em que aqueles que a si mesmos se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. E aí você vai ver gente que você achava que não valia nada sendo exaltado pelo Senhor, porque ali estava um homem, uma mulher de Deus que a igreja desconhecia, mas Deus conhecia, porque Deus honra aquele que honra Ele. E por fim eu queria deixar essa palavra de um homem que foi relevante na história. Escuta aí, tem mais um slide aí, ó. Roubaram meu slide aí? Dá uma olhada aí. Não é seja bem-vindo, não. Isso, olha lá, você vê? Ninguém é pobre se tem uma mãe consagrada a Deus, Abraham Lincoln. Porque a mãe dele foi consagrada a Deus. Então alguém diz, eu sou pobre, eu não tenho... Não, se você é consagrado a Deus, você não é pobre. E quem tem uma mãe consagrada a Deus, puxa vida, que riqueza. Você quando sai de casa, você quando vai para os seus projetos, você tem uma mãe que está orando por você. Você quando sai com os desafios, tem uma mãe que está orando por você. Ninguém é pobre quando tem uma mãe consagrada a Deus. Amém, amados? Vamos aprender com Maria e ter essas lições práticas na nossa vida. Autenticidade, coragem, generosidade, hospitalidade, ser acolhedora, ser facilitadora. E se assim acontecer na minha vida, na sua vida, com certeza, você já é e será bênção de muita gente. Você será abençoado de maneira tremenda. Sua casa será a casa de Jesus. E você vai ser honrado por Ele. Porque quem honra a Deus é honrado por Ele. Deus abençoe os irmãos.